O NUPEP apresenta... Olá, queridos amigos. Este é o programa Refletindo sobre a Vida Boa, apresentado e dirigido pelo professor Jorge Melquiades. Estamos aqui na Uniso, Universidade de Sorocaba, para novas entrevistas. Eu sou o Evandro Fernandes e este que nos filma é o Lúcio Seik. Estamos agora com o professor Fernando Miranda, que leciona a matéria de Direito do Trabalho. Professor Fernando, o que é ética? A ética é o resultado das nossas atitudes na vida dos outros.
Claro que o conceito de ética é muito mais amplo do que esse, mas especificamente no ramo jurídico, né, na nossa vida profissional, ética é o resultado, né, das nossas atitudes na vida dos outros, de terceiros. Certo. E o que é moral? Então, moral é um sentido mais abstrato, né, mas sentido mais amplo, é o que nós percebemos, o conteúdo que nós temos, né, de aspectos da vida, do cotidiano, né. Então eu costumo falar para os nossos alunos que moral é para dentro e ética é para fora, no sentido que cada um de nós tem a sua moral, em sentido abstrato, sentido mais amplo, o que não implica a vida dos outros. E ética é o resultado das nossas atitudes na vida dos outros. Estamos com o professor Randolph, que coordena a disciplina do curso de Jogos Digitais. Professor Randolph, o que é ética? Dentro do curso, nós temos como componente curricular ética profissional. A gente entende que na área de tecnologia da informação, na área de computação, a ética seria o bom desenvolvimento da profissão de acordo com a conduta humana, a conduta social, né? Tudo se pode, mas nem tudo convém. Então a gente procura passar isso para os alunos também, para que eles entendam que depois no mercado de trabalho a gente tem uma conduta a seguir. A gente fala muito sobre cobrar um preço justo depois frente ao cliente, né? Até onde a gente pode ir, né? Os limites, a questão da pirataria na computação, que é muito grande, é muito frequente, o direito autoral. Então tudo isso envolve a questão da ética, a questão da segurança da informação, dos dados, da rede. E o que é moral? Então, acreditamos que moral e ética estão diretamente relacionados. Um acho que não existe sem o outro. Então, a moral, acredito que a pessoa forme na sua vivência, na educação lá, familiar, já de berço com os pais, e que isso vai amadurecendo, né, conforme o cidadão, a pessoa, vai crescendo. E a gente entende que se a pessoa busca, né, ter uma conduta moral, diretamente ela vai trabalhar dentro da ética, dentro daquilo que se propõe, né, como o correto ou como o ideal para a sua profissão, para a sua vida. Estamos com o professor Cadmo Fausto, coordenador do curso de licenciatura em música. Professor Cadmo, o que é ética? É uma palavra complicada, né? E um conceito também acho que é complicado, mas nos dias de hoje eu acho que a gente pode traduzir como a verdade. Né? Tem muita coisa que inclusive a gente vê hoje em dia na televisão e a gente sabe qual é a verdade, mas ela é tratada de outras maneiras, então a gente começa a repensar essa palavra ética. Onde está a ética? E o tempo todo, pensando no nosso povo aqui, principalmente brasileiro, o que a gente pode fazer. Como alguns autores mesmo dizem, a ética está no nosso dia a dia, né? Naquela situação do trânsito, na hora que a gente tem um lixo para jogar no lugar certo, tudo isso faz parte da ética, né? A ética para mim, eu tenho a minha liberdade até onde eu não prejudique o outro. E o que é moral? Eu acho que a moral ela está ligada a costumes e ligada a uma sociedade. Então acho que cada sociedade vai ter o seu padrão de moral. Então acho que a moral é alguma coisa muito complicada a gente definir, sendo que ela pode estar alocada em várias situações diferentes, entre povos diferentes e sociedades diferentes. Olá, pessoal. Cara, amiga e amigo, vocês estão
preparados para raciocinar comigo hoje? Sim? Não vão dormir? Não? Então, comecemos. Procurem lembrar, antes de mais nada, que começamos esta série de programas sobre ética comentando um caso de certa notoriedade que ocorreu no ano de 2011. Um certo advogado, defendendo um acusado de latrocínio, afirmou que todo bandido é ético e que essa sua ética decorre justamente da profissão de bandido. Como ninguém de expressão jurídica e intelectual contestou com vigor e coerência essa afirmação, ela passou como sendo correta. Nós, muito a contragosto, tivemos de reconhecer que ela tem alguma procedência, porque, embora a profissão de bandido permaneça na informalidade, é bem provável que venha um dia a ter o reconhecimento oficial de nossas autoridades. Isso porque, afinal, a prostituição já foi reconhecida como profissão. Além disso, bandido preso recebe auxílio reclusão e outros benefícios da Previdência Social. E lá na prisão não exerce nenhuma atividade a não ser a de bandido preso. Então, por isso, tudo indica que não há, nem deverá haver, nenhuma objeção de ordem moral para que se legalize a profissão de bandido. A outra questão que encaramos foi: seria a modalidade profissional que determinaria a conduta do indivíduo para o bem ou para o mal da sociedade mais ampla? Essa pergunta nos levou a verificar que há muitos roubando dinheiro público, matando pessoas nas filas dos hospitais, mas dizendo que são de outras profissões que não são a de bandido. Com efeito, para muitos, a profissão declarada é apenas e frequentemente uma atividade de fachada para encobrir toda espécie de pilantragem, assim como a ética que esses pilantras dizem possuir. A fachada, muitas vezes, é até admirada pela tradição cultural de respeitabilidade. E quando ela é apresentada com brilhantismo intelectual, camufla, esconde, disfarça atividades de verdadeiros assassinos, ladrões e estupradores. Exemplos recentes disso já nos deram alguns políticos conhecidos e também
um rico e famoso cirurgião plástico que vocês sabem de que se trata. Ficou evidente, então, para nós que a ideologia política e econômica vem alienando as pessoas do livre-arbítrio ou da vontade racional. Escravizadas, então, a uma busca por dinheiro, por sucesso, por status, as pessoas já não conseguem decidir por si mesmas se querem usufruir as consequências das condutas voltadas para o bem social ou para as consequências das condutas voltadas para o mal. O indivíduo torna-se bom ou mal de acordo com o interesse dos gestores da economia política de seu país, ou então da economia política global. Sendo assim, entre as pessoas que obedecem à ordem da economia política, disputando o poder, o status que o dinheiro pode proporcionar, há umas que se especializam em crimes maiores e outras que praticam afrontas menores à lei e à ética de respeito às boas relações sociais. O sujeito não mata, o sujeito não rouba nem estupra, mas, como já exemplificou o nosso mestre Aldo Vanucci, ele estaciona o carro indevidamente em vaga de cadeirante ou de idoso, ele joga lixo nas vias públicas, ele faz algazarra nas noites e madrugadas, perturbando o sono e o descanso merecido daqueles que trabalharam durante o dia e daí em diante. Sob o aspecto ético, então, esses agressores menores da boa convivência social são semelhantes aos da agressão maior. A diferença entre eles é apenas de grau, de volume da agressividade. E porque também declaram diferentes profissões daquela dos bandidos. Diante disso, nós tivemos de reconhecer que a expressão ética dos bandidos que estávamos usando não é adequada para indicar essa pleiade de práticas contrárias à ética do bem. É expressão injusta, porque inclui a conduta dos que ainda cursam uma escola de agressão e ainda não se formaram na tarefa de contribuírem de modo majoritário para o mal-estar da civilização. Doravante, portanto, por ser questão de justiça ética, devemos adotar uma expressão mais abrangente, ou a expressão ética dos canalhas,
para incluir nessa expressão toda a conduta do conjunto pernicioso às relações sociais. Tenhamos em vista, portanto, que todos os que se conduzem em sociedade, obedecendo de modo prioritário aos valores ditados pela economia política e desprezando, então ignorando, os valores morais do bem social, todos que fazem isso são servos, são escravos fiéis da ordenação, da ordem que os interesses da ideologia escondem. Isto é um fato, tanto para a sociedade burguesa como para a sociedade socialista ou comunista. Em todo caso, realmente o sujeito é pau mandado, porque a sua vontade consciente ou livre-arbítrio não aparece para definir uma conduta própria, autêntica para a ética. Assim sendo, a gestão ideológica aliena as pessoas do livre-arbítrio ou da vontade racional, de tal forma que elas não podem mais escolher por si se querem usufruir as consequências da prática do bem ou da prática do mal. Como um escravo amestrado ou adestrado, o indivíduo é bom ou mau na medida da vontade daqueles que fazem a gestão econômica e política de seu país ou da economia global. Então, de acordo com a ordem que está implícita na cultura em geral, e que em geral também nunca é questionada, nunca é percebida, não pode ser questionada, as pessoas passam a disputar migalhas de poder e de sucesso ou de status sociais nas profissões permitidas oficialmente ou então aquelas que correm de modo informal. Camufladamente. Nossa, hein? Que é isso? Nossa! Vamos que vamos, tu! Delícia! Ai, ai! Se eu te pego, hein? Vamos comigo, turma! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, bem? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia.
esse entendimento exposto, não devemos estranhar que, tanto na sociedade burguesa, como na comunista ou socialista, muitos passem a mão, alisando a cabeça de canalhas e até referenciem criminosos, porque os interesses em jogo geralmente não são os da preservação dos direitos humanitários. Nós, então, que almejamos uma vida melhor, vimos a urgente necessidade de desmascarar a canalice para que possamos reagir moralmente antes que retornemos definitivamente a um estado de barbárie disfarçado de progresso econômico e que venha a ser tarde demais. Com essa intenção, vocês se lembram? Nós iniciamos uma limpeza nas embromações com as quais os gestores do poder ideológico vêm, através dos séculos, escondendo a vocação de sufocar pela alienação a moralidade natural. Repito, olha, a moralidade natural dos homens. Vamos demonstrar isto. Para tanto, todavia, por enquanto, nos propusemos a explorar o caminho histórico, o pré-histórico e o anterior até mesmo ao surgimento do homem na Terra para encontrar a origem da moral universal e autêntica. Claro que nós iremos nos guiar pela bússola sistemática e coerente da psicologia racional e pelos meios científicos que pudermos arregimentar, buscando conhecimento cuja verdade nós possamos demonstrar e provar. Para dar início a esse trabalho, nós propusemos, foi no programa anterior, a metáfora, vocês se lembram, da praga de ratos que quase destruiu a cidade alemã de Hamelin no século XIII. Para que não se creia que tudo lá foi resolvido pela intervenção de um herói flautista, como na lenda, procure lá na internet uma notícia da Globo News informando sobre outra praga de ratos na cidade de Hamelin em maio de 2012. Os ratos roeram os cabos elétricos da cidade, fizeram um famoso chafariz muito frequentado por turistas, fizeram o chafariz parar de funcionar e os ratos quase deixaram tanto turistas como os moradores da cidade no escuro.
sem luz. Sem luz. Meus amigos, os ratos se dão muito bem com a treva dos esgotos. Em ambiente favorável, eles se reproduzem assustadoramente e ocupam todos os espaços. Mas é só na lenda, transformada em fábula pelos irmãos Grimm, que um solitário herói, com sua flauta, pode aparecer para acabar com eles. Isso não acontece, principalmente se os ratos são de 2 pernas. Esses ratos de 2 pernas são bem piores do que aqueles de 4. Em relação a esse tipo de rato, um valente jovem juiz, bacanudo, como o Sérgio Moro, não pode fazer muita coisa se for deixado sozinho. Para ajudá-lo, não basta dar-lhe uma flauta. Talvez seja preciso invocar o Superman, o Batman, para não dizer que eu discrimino a Mulher Maravilha e até um super gay para ajudá-lo. Vocês não acham? Bom, talvez não achem isso viável. Talvez então achem viável confiarmos a tarefa da asepsia da moralidade pública a um político ou algum que se diga um honesto idealista e salvador da pátria, dos pobres descamisados e do proletário injustiçado. Acho que isso não dá mais pé, não é? Infelizmente, nós já sabemos que enquanto esperarmos soluções de heróis, continuaremos sendo levados na flauta, como aqueles animaizinhos irracionais lá da lenda de Hamelin. Nós mesmos, olha, repito, nós mesmos precisamos encontrar os meios para fazer uma asepsia, uma limpeza no ambiente em que vivemos. Saber é reconhecer a origem do ser, mas o comum é a confusão, a ilusão, e confundir o ser com ter torna-se padrão. Não há busca porque o que tem é o bastante. Vive o instante para se rebelar do crivo da razão que sente que tem, constante. Assim, faz por ti o que cada um deveria fazer por si. Mas fazer para o outro é mais do que dar o troco. É muito mais do que ser filantropo. É ser exemplo
da conduta que revela o ser inteligente. Aí se escuta e de verdade labuta. Nós é que temos de nos transformar em heróis para realizar um mutirão educacional com parentes e amigos destinado a limpar toda a sujeira acumulada em nosso ambiente, que é favorável à reprodução de ratos de 4 e de 2 pernas. Para isso é necessário que deixemos de lado toda e qualquer condescendência e conivência com as atitudes dos ratos canalhas. O pior é que, como provavelmente fomos educados por uma cultura de tolerância e de conivência, talvez já não sejamos tão imaculados ou inocentes para botar panca ou banca de heróis agora, logo de cara. Atualmente, vivemos em um ambiente propício às frustrações, desânimo e inércia total. A maioria das pessoas está acomodada e resignada com o padrão de vida que lhe é imposto. É a filosofia de vida dos acomodados, que é justificada com a frase "deixa a vida me levar, vida leva eu". O homem tem em sua natureza a capacidade de amar e de raciocínio, que deve ser desenvolvida e levada em frente como proposta de vida. Deveria espalhar luz e sabedoria por onde passasse, e não a mentira e a discórdia. Infelizmente, a mesquinharia e o oportunismo é que mantém o raciocínio preso na escuridão, não conseguindo assim descobrir o caminho para a vida boa. Se não houver força de vontade moral para sair da letargia mental e mudar o teor de seus pensamentos e sentimentos, o homem será, no final, uma decepção para todos e para si mesmo. É certo que, tomando consciência da gravidade, do perigo que representa para todos nós a destruição da sociedade humana e civilizada, essa consciência, essa que deriva da vontade racional de mudar, pode gerar esperança e um rompimento saudável com o passado, e sem culpa nem dó. Queremos a contramão sem medo da solidão. Queremos a coesão, e esta só se dá com a razão. Queremos a liberdade, que só vem com a racionalidade. Queremos a verdade por ser a melhor forma de enfrentar a realidade. Ficou claro no programa passado que só não devemos esperar conduta moral de rato, barata, galo, galinha, gato, porco e outros animais irracionais, porque eles não podem desenvolver a vontade racional. Sem vontade racional não há o livre-arbítrio. O animal é escravo dos desejos instintivos e dos donos que os controlam.
que fazem eles trabalhar. Nós já vimos que instinto, também no programa passado de reflexão sobre a vida boa, nós já vimos que instinto é um padrão de comportamento herdado e por isso é comum nos indivíduos da mesma espécie animal. Ele costuma ser um comportamento estereotipado, que se repete sempre do mesmo modo. E os animais irracionais, sem terem condições de acesso aos recursos racionais humanos, obedecem a essa ordem instintiva que os levam a destruir e a defecar inconscientemente nas conquistas mais refinadas do humanismo lógico e ético. Nós vimos inclusive, a título de exemplo, como o gato defecou sem dó nem pudor sobre o delicado piso de uma casa, de um lar. Sendo incapaz de deliberar racionalmente para escolher os melhores ou as melhores condutas, o irracional só pode agir obedecendo aos impulsos e aos desejos. Desejou defecar? Desejou, satisfaz o desejo defecando em qualquer lugar, sem nenhum respeito às pessoas que o cercam e que eventualmente querem ter a casa limpa. Em que momento na história evolutiva do homem teve origem a conduta moral? Seria então essa conduta natural ou foi criada artificiosamente por algum chefe ou chefete? Os cientistas que são fervorosamente ateus e materialistas estão afirmando que a moralidade surgiu com as práticas religiosas que estiveram de vários modos e de modo universal em todos os povos primitivos. Há um mito, inclusive, muito conhecido e que passou de geração a geração na oralidade e chegou até nós pelos escritos do estadista hebreu Moisés, aquele dos 10 mandamentos. No livro bíblico da Gênesis, então, que foi escrito há mais de 3.000 anos, está aquela que parece ser a narrativa fantástica desse início. O que diz o mito? Sim, o que diz o mito? O mito diz que Adão e Eva viviam no jardim do Éden, tão em harmonia com os outros animais que até conversavam com eles. Batiam longos papos com os bichinhos e bichões. Mas isso aconteceu só até quando a cobra seduziu a Eva.
e fez ela provar então, no processo da sedução, o fruto do conhecimento. Ouviram bem? Ouviram? O fruto do conhecimento sobre o bem e o mal. Em seguida, depois de experimentar o fruto, Eva levou o Adão a comer também. Ora, esse fruto era proibido para irracionais. Ali, os irracionais que estavam ali, tudo vivendo em harmonia. Como foi que Adão e Eva deliberaram comer o fruto proibido para obter conhecimento? Como foi? É que eles começavam a sair da irracionalidade. E esse fato contrariou a ordem natural existente, que fazia do paraíso um local de animais inocentes, que não fazem nem mal nem bem, apenas vivem como têm que viver, obedientes aos instintos. Ao comerem o fruto do conhecimento, repito, Adão e Eva afrontaram a ordem irracional que vigorava lá no Jardim do Éden. Adão e Eva perderam a inconsciente inocência e por isso foram expulsos do paraíso. Podia-se dizer, eles se expulsaram, né? Mas não vai pegar bem. O mito diz que eles foram expulsos pela lei maior existente ali, que pode se entender divina ou natural. Daí em diante, Adão e Eva foram experimentar o que é bom para a tosse. Eles foram aprender a diferença de consequências advindas de quando se escolhe entre uma conduta e outra. Já podiam deliberar para escolher qual o tipo de vida que queriam construir para si. O mito parece ter narrado como os tempos da irresponsável vida irracional terminaram para os nossos primeiros antepassados humanos. E como eles tiveram de escolher a ética pela qual se guiar. A mamata do Jardim do Éden acabou e os primeiros humanos, então, tomaram consciência de que sofriam em decorrência das más escolhas passadas e que, portanto, os seus atos no presente poderiam produzir um futuro melhor, promissor, ou então de grandes sofrimentos. Era preciso deliberar então. Antes, eles viviam como irracionais e só podiam viver o presente da satisfação dos desejos. Inconscientes, não tinham como pensar em passado e futuro, não precisavam. Mas agora,
como racionais, podiam entender que há presente, passado e futuro, e que a conduta presente constrói o futuro. Por isso, passaram a trabalhar para sobreviver e a se encherem de deveres e de filhos. Ainda bem, porque senão a humanidade não existiria. Mas vejam vocês, logo um dos primeiros filhos deles, de nome Caim, atendeu ao desejo presente e imediato de matar o irmão Abel. Com isso, ele mostrou que as raízes da agressão maldosa estariam sempre desafiando a sagacidade dos homens no processo da evolução. Embora, então, o mito pareça confirmar a afirmação dos cientistas que a moral teve origem com os religiosos, nós não nos deteremos nos argumentos religiosos. Nós procuraremos mais além pela verdadeira gênese da moral e por nós mesmos. Por nós mesmos, nós vamos procurar por nós mesmos. Você acha que não temos capacidade para isso? É claro que temos. Então, e em seguida, quando encontrarmos essa gênese, poderemos avaliar como é que essa moral original foi transformada nessa grande embromação que temos hoje. Bem, no próximo programa, nós recomeçaremos essa pesquisa verificando que a palavra ética aparece pela primeira vez nos escritos do livro Ética a Nicômano, do filósofo grego Aristóteles. Porém, adianto que também não estaremos nos fixando naquilo que os filósofos colocaram sobre ética. Repito, estaremos procurando bem além do que o que nos é dado para memorizar e repetir. Espero encontrar com vocês por lá, no outro programa. Por enquanto, o meu abraço carinhoso e até mais ver. Aqui na Magno Júnior, somos mais que professores, somos educadores. Uma estrutura cercada de verde e muito conhecimento. Inglês, espanhol, informática, modalidades esportivas. Aqui estimulamos a arte e o melhor de cada aluno, porque os gênios não surgem do dia para a noite. Professora, terminei! Leozinho, parabéns! Não vou te dar 10, vou te dar 20. Escola Magno Júnior, tradição e qualidade de ensino. Gabinete de Leitura Sorocabano, de portas abertas para a cultura. Academia Votorantinense de Letras, Artes e História,
marcando presença nos grandes acontecimentos.